Boa noite, galera! Hoje teremos uma aula sobre proteínas. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas formadas por polímeros de aminoácidos constituídas por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e algumas têm enxofre. Algumas, não são todas, mas carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio faz parte de todas as proteínas. Por que elas são muito importantes? Primeiro, elas podem ser de origem vegetal ou animal. E elas são responsáveis por funções vitais dos seres vivos, pois, além de serem necessárias para a manutenção dos nossos órgãos e tecidos, elas também vão até o material para construção. Então, vamos lá. Dentro do nosso organismo, ela é um composto orgânico. Um composto orgânico. Ela sendo um composto orgânico, ela é muito importante porque faz parte de 10 a 15% do nosso organismo. É bastante. A água é 70% e é um composto inorgânico. Já a proteína é um composto orgânico. Então, quais são as funções da proteína? As funções da proteína são na estrutura do ser humano. Como assim estrutura? A queratina do nosso cabelo, o colágeno. Então é ela que define a cor do cabelo, a cor dos olhos. Entendeu? A unha. Então ela é muito importante para a formação da estrutura. Ela também ela é a terceira fonte energética. Ou seja, quando nós precisamos de energia, utilizamos nossos açúcares, depois nossas gorduras e no final, quando não se tem nem gordura e nem açúcar, a gente se utiliza da quebra de proteína para manter o nosso organismo vivo. Ela é importante na nossa defesa, como anticorpos. Ela tem a função enzimática. Toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é enzima. Por quê? A função enzimática acelera algumas funções do nosso organismo. Ela é muito importante. Ela é importante na função hormonal, na produção de insulina. Então, ela regula os açúcares dentro do nosso organismo. Então, o ser humano possui genes diferentes e proteínas diferentes. Agora, do que é formada a proteína? A proteína ela é formada por um polímero. Um polímero, a gente sabe que é constituído de vários monômeros. Só que aqui, a proteína, os monômeros da proteína são chamados de aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, são ligados por uma ligação chamada ligação peptídica. Então, a gente sabe que uma proteína ela é formada por vários aminoácidos, centenas, milhares de aminoácidos, e eles são ligados através dessa ligação peptídica. Ao todo, existem 20 aminoácidos. É pouco, se você for pensar, mas como eles se ligam de forma diferente, em quantidades diferentes, eles formam uma infinidade de aminoácidos, de proteínas diferentes. Então, o que é composto um aminoácido? Vamos lá.
O aminoácido é composto do grupo amina. O que é o grupo amina? É 2 hidrogênios ligado a um nitrogênio que é ligado a um carbono. Esse daqui de verde é o grupo amina. Esse carbono, por sua vez, ele faz 4 ligações simples. Uma com hidrogênio. Aqui, ele é ligado num que chamamos de radical. O que é esse radical? É quando muda o radical, muda o aminoácido. Então, é aqui que o aminoácido difere um do outro. É nesse radical. Então, esse carbono é ligado agora num outro grupo, o grupo chamado ácido carboxílico. Esse grupo ácido carboxílico, ele é ligado num outro carbono, uma ligação simples de oxigênio, outra de hidrogênio, uma ligação dupla de oxigênio. Então, esse é o grupo ácido carboxílico. Se você olhar, o nome aminoácido vem do grupo aminoácido. Então, com base nisso, vamos agora entender como que são feitas as ligações entre esses aminoácidos, né? Quais são os nomes dessas ligações? A gente tem esses tipos de ligações. Dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo. 2 ligações de peptídeo, 3 ligações tripeptídeo, 4 ligações tetrapeptídeo. Só que, na verdade, aqui está se formando uma proteína. Na verdade, a proteína, ela é um polipeptídeo. Então, ela tem que ter mais ligações para ela ser uma proteína de fato. Então, vamos falar como que ocorre a ligação peptídica. É muito interessante. O que acontece na ligação, a ligação peptídica? Tá aqui amina ligada no seu radical, no seu carbono, no seu hidrogênio. Aí tem o grupo carboxílico, certo? Aí o grupo carboxílico, ele faz uma ligação com outro aminoácido. Aí tem o grupo amina. Então, o que acontece? Aqui nós vemos claramente que temos 2 aminoácidos e eles vão se ligar numa ligação peptídica. Se você verificar, aqui é o grupo carboxílico e aqui é o grupo amina. Então, só vai ocorrer a ligação peptídica entre esses 2 grupos. Não vai ocorrer entre amina e amina, o carboxílico e a carboxílico, só entre carboxílico e amina. Aí vem o que é mais interessante. Vocês estão vendo OH e H, o que forma uma moleculinha de água. Então, a gente chama síntese de desidratação. Por quê? Ao fazer a ligação peptídica, sai uma molécula de água.
entendeu? Então, toda vez que ocorre essa junção de ligação, sai uma molécula de água. E para quebrar essa proteína, por exemplo, quando nós ingerimos para o nosso organismo, ocorre a hidrólise, que é ao contrário, tem que entrar uma água para ligar de novo esses dois aminoácidos, tá certo? Agora, sabendo que é uma ligação peptídica, vamos falar da estrutura das proteínas. A estrutura das proteínas é a seguinte: vamos começar com a primária. A primária é uma estrutura linear, uma sequência linear de aminoácido. Eles vão se juntando dessa maneira. Só que conforme eles vão se juntando mais, formam uma ligação secundária. O que é essa ligação secundária? Eles vão se enrolando porque os aminoácidos eles têm atração entre si. Então, eles começam a se enrolar devido a essa atração. Aqui, nessa ligação secundária, existe dois tipos. A hélice alfa, ela é bem assim, não tá um desenho muito lindo, mas dá para entender. E a folha beta, que é umas setinhas a secundária tem esse modelo e essas dois tipos de formações. Aí quando elas começam a se atrair, elas se atraem cada vez mais. Aí elas formam a seguinte formação terciária. Olha. Que ela começa a ficar muito emboladinha. Aí, como elas estão todas juntinhas, todos se agrupando, porque elas têm uma atração uma com as outras, aí elas começam a formar quaternária, que é a junção de 4 estruturas terciárias. Então, só para tirar qualquer dúvida, quando elas são primárias e secundárias, elas não são ativas, elas estão em formação, elas não são funcionais. A partir do momento que elas viram terciária, elas começam a ser ativas e funcionais. Ou seja, as estruturas das proteínas, muitas chegam até a terciária, e nem todas a quaternária, mas a primária e a secundária, elas não são ativas. Então, uma coisa outra curiosa é que acontece? O que determina a sequência da proteína é o gene, que é um pedaço do nosso DNA. Então, conforme muda essa sequência de aminoácidos da proteína, forma uma nova proteína que gera uma nova função. Então, é muito interessante entender como que funciona para entender a infinidade de proteínas que são formadas dentro do nosso organismo. E por hoje é só. Boa noite.